Pessoal, tudo bom? Vou trazer uma aula de funções harmônicas. Tinha umas aulas antigas aí que tinha isso daí, mas eu acabei tirando. Vou fazer de novo aqui para uma qualidade um pouco melhor, né? E vamos falar então de funções harmônicas. Isso daqui eu vou posicionar essa aula depois do campo harmônico com sétimas. A pessoa pode ir aprendendo normalmente tríades, aprendendo a tocar algumas músicas, fazer a inversão do acorde, até alguns acordes invertidos. Mas quando ela começa a entrar no tétrades e isso daí, ela começa a entrar no mundo da improvisação, no mundo da harmonia um pouco mais para valer, né? Então é bom ela começar a entender funções harmônicas dos acordes dentro do campo harmônico. Então é isso que a gente vai falar hoje, dessas funções harmônicas. Então vamos lá. A gente vai pegar uma escala, então. Vou pegar aqui a escala de Dó mesmo. Certo? E a gente já sabe, quando monta o campo harmônico com sétimas, pelo menos até as sétimas, né? O primeiro grau é com sétima maior, segundo menor 7, terceiro menor 7, quarto 7 mais, quinto com sétima, sexto menor 7, sétimo meio diminuto, retorna ao primeiro grau. Esses acordes, eles têm uma força de atração e repulsão da tônica, né? Alguns acordes que levam ele para tônica, outros se afastam. E é isso que a gente vai falar um pouquinho dessas funções. Eles também têm nomes dentro do campo, né? Isso aqui é tônica, o segundo grau chamado em relação a esses nomes é sobretônica. Aí você tem a mediante, terceiro grau, a subdominante, no quarto grau, a dominante, no quinto grau, a submediante, no sexto grau, e a chamada sensível ou subtônica no sétimo grau. Voltamos para a tônica, certo? Então, capitulando: tônica, sobretônica, mediante, subdominante, dominante, submediante, sensível ou subtônica e tônica. E o que quer dizer isso, assim, em termos de função? Em termos de função harmônica, a gente tem três funções básicas dentro da música. Você tem essa função chamada tônica, geralmente representada pelo primeiro grau, é o tom da escala. Em termos de modos seria o jônio, mais para frente os modos, né? Mas é a tônica. O outro grau importante seria a subdominante, que é tipo uma sensação intermediária, e a dominante, que é a sensação de preparação que a gente tem. Essa sensação de preparação se dá muito por causa do trítono presente aqui no acorde dominante. Certo? Então o que acontece? Essas são as três situações básicas. Vamos entender um pouquinho melhor então sobre essas situações. Dentro do campo harmônico, do modo jônio, da escala maior, a gente tem aí o primeiro grau como representante dessa sensação tônica, ou casa, aquela coisa que resolveu, né? Pronto, acabou. A gente tem a subdominante como o quarto grau, aqui o subdominante, que é aquela sensação meio intermediária, tipo, eu tô no meio. Vamos assim, aqui eu tô em casa, aqui eu tô no caminho, ou tô num outro lugar, que não minha casa. Aí depois eu tenho uma tensão na dominante, que é tipo uma chamada de volta. Olha, eu preciso, aqui eu tô tenso, eu preciso voltar para um outro lugar ou ir para casa, né? Geralmente isso que acontece depois de uma sensação dominante. Ou você volta para o seu caminho, ou você volta para casa, certo? Então é basicamente isso. Vamos ouvir mais. Tipo, se você tem uma melodia, é bem chão, né, a melodia. Aí depois você vê que você se afastou, mas ainda não é uma tensão final, assim, que bem alta mesmo, para te trazer de volta, né? Quando você tem a dominante,
pede para você ir para um lugar. Você fica aqui, começa a dar uma sensação de incômodo, né? Que pede ou que eu desça, ou resolva de vez, né? Então você entende que isso aqui são forças dentro de um campo. São, né, uma atrai mais, pede para voltar para o centro, para o chão, para casa, a outra se afasta e uma então pede para voltar, atenção. Então a gente tem essas três sensações. Vamos tentar já entender que isso são forças de atração, ou né, o afastamento, ou de atração para tônica, né, para algo que te traga para casa, para o som que representa a casa. Dentro do campo harmônico, essas funções são representadas. O primeiro grau representa a tônica, o quarto a subdominante, aquela sensação lá de, e o quinto a dominante, a sensação de trazer de volta. Veja bem que eu estou firmando bastante esse papo de sensação, força, e falando que eles estão associados a determinado grau. A gente tem que entender já, agora mesmo, que o primeiro grau, dentro do campo harmônico aqui, ele é um representante da sensação tônica. Existem outros representantes da sensação tônica. Existem outros representantes da situação subdominante. Existem outros representantes da situação dominante. Então, que no princípio muita gente confunde o grau com função. A primeiro grau é tônica. Depende, às vezes o primeiro grau pode estar ainda em atraso para depois resolver. Tá entendendo? Ele não está cumprindo a função tônica nesse momento aqui. Certo? Que nem o subdominante. Às vezes o subdominante pode ser trocado por um outro acorde que cumpre o mesmo papel. O dominante pode ser trocado por outro acorde que cumpre o mesmo papel. Ou seja, o que é importante? O papel. Enfim, o que ele está fazendo? Qual a função? Que função ele está cumprindo? A função é que tem que ser cumprida na música. A nota vai depender. Aquela nota cumpre aquela função? Então ela vai funcionar naquele lugar que está sendo pedido. Tipo, eu vou na padaria. Eu posso ir de bicicleta, posso ir de moto, de carro, de skate, a pé. Enfim, eu posso ir de qualquer jeito até a padaria. O objetivo é chegar na padaria, digamos assim. E eu vou usar um meio para chegar até lá. Esse meio pode ser variado, mas todos eles vão ter que cumprir a mesma função de me levar até lá. Quando chega lá, aquela padaria pode ser maior ou menor, enfim, pode ser outra coisa. Contanto que ele cumpra aquela função que eu preciso ali dela. Tá entendendo? Então, isso é o que você deve ter em mente para poder expandir o seu conhecimento harmônico. Tá? É interpretar de maneira correta o nome da função. Veja bem, é função. Função tônica, função subdominante, função dominante. Por um acaso, dentro do campo harmônico jônio da escala de Dó maior, esse cumpre a função tônica, este quarto grau cumpre a função subdominante, este quinto grau cumpre a função dominante, certo? Então, não confundir função com grau, saber fazer a diferença. Função é uma coisa, o grau do campo harmônico é aquela posição, aquele posicionamento da nota em relação àquele campo harmônico, naquela escala, naquele modo. Certo? Então, não confundir grau com função. Saber fazer a diferenciação. Ok? Melhor dizendo. Então, dentro do campo harmônico maior da escala de Dó, o primeiro grau normalmente representa a função tônica, o quarto grau a função subdominante e o quinto grau a função dominante. Logo de cara, a gente já aprende que esses acordes também têm relativos. Para a gente entender e ver esses relativos, por que é um acorde relativo, é interessante a gente montar o campo harmônico até a sétima, pelo menos. Fica mais fácil de ver,
Então eu vou montar aqui o campo harmônico até a sétima. Vou pegar a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Minhas tônicas, empilhar uma terça, uma quinta, uma sétima, como nas aulas de campo harmônico que estão anteriores a esta. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí monto o campo harmônico, sei que vai dar o primeiro grau um Dó sétima maior, segundo um Ré menor 7, terceiro um Mi menor 7, o quarto um Fá com sétima maior, o quinto um Sol com sétima, o sexto um menor 7, um Lá menor 7, o sétimo grau um Si meio diminuto e volto ao primeiro, um Dó com sétima maior. Deixa eu mostrar aqui. Campo harmônico tétrade aqui, montado, seus resultados ali, primeiro Dó 7+, segundo Ré menor 7, terceiro Mi menor 7, quarto Fá 7+, quinto Sol 7, sexto Lá menor 7, sétimo Si meio diminuto e volto no primeiro Dó 7+. Quando a gente monta o campo harmônico desta maneira, empilhando as notas e vendo todas as notas que compõem um acorde, a gente consegue ver com mais facilidade por que um acorde é relativo do outro. Se eu reparar bem aqui, eu vou ver que Dó, Mi, Sol, Si, primeiro grau, e vou olhar aqui o sexto grau, Lá, Dó, Mi, Sol. Eu vou ver que eu vou ter a tríade do Dó dentro do Lá menor. Então, se eu reparar ali o Dó, Dó, Mi, Sol, Si, depois reparar o Lá menor, Lá, Dó, Mi, Sol, eu vou ver que o Lá menor tem a tônica, a terça e a quinta do Dó maior dentro dele. Vou deixar um pouquinho apagado porque eu vou fazer várias vezes. Então eu sei que o primeiro grau tem como relativo, que a gente chama relativo primário, porque existe um secundário, né? Relativo primário, o sexto grau menor, certo? O Dó tem como relativo o Lá menor. São notas parecidas, semelhantes, que cumprem a mesma função harmônica. Temos assim, se eu tenho um Dó, que dá aquela sensação, para cada né? Eu posso cantar que também combina. Já se eu tentar assim, já muda, né, o tom, né? Você tem aquela coisa de tônica aqui, sensação de tonicidade, certo? Eu chamo de o relativo com a função triste do acorde maior, né? O acorde maior tem aquela função tônica na sensação alegre, e o acorde menor tem aquela função tônica com um ar triste, tá? Então, é a versão triste do acorde. Aí eu vou aqui pro quarto grau agora. Quarto grau é o Fá. Eu vejo Fá, Lá, Dó, Mi. Se eu reparar bem, o segundo grau tem um Fá, tem um Lá e tem um Dó aqui dentro do segundo grau, que é a tônica, a terça e a quinta do Fá. Então tá ali o Fá, Fá, Lá, Dó, Mi. E eu olho o Ré menor e vejo Ré, Fá, Lá, Dó. Vejo que tem a tônica, a terça e a quinta do Fá dentro do Dó. Dentro do Ré menor, desculpa. Então o que que acontece? Eu tenho que o quarto grau tem como relativo primário o segundo. Segundo grau menor é muito parecido com o quarto grau. Então que um Fá 7+, é muito parecido com o Ré menor 7. Em termos de função, se eu tinha... eu posso fazer...
algo mais vivo, alegre, eu vou pro Fá. Se eu quiser algo mais triste, eu vou pro Ré menor. Pá, 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 pá. Certo? Então, relativo é algo parecido com relativo a, certo? E agora a gente tem o quinto grau, que é o dominante. O quinto grau é um caso um pouco especial, um pouco diferente. No quinto grau, o que causa a tensão de preparação é o chamado trítono. O trítono é intervalo de 3 tons entre duas notas. No caso aqui, vai ser entre a nota Si e a nota Fá. Eu vou ter um trítono. Do Si até o Fá eu tenho 3 tons. Então no Sol 7 aqui, eu vou ter entre a nota Si e a nota Fá um intervalo de 3 tons que vai formar um trítono. Esse trítono é que causa a sensação de preparação dentro do quinto grau. É ele que reforça essa sensação. Tem a questão de posicionamento, né? 5/1, que também exerce um tipo de força, mais em relação à nota mesmo, a nota isolada. Mas existe a questão do acorde, toda a harmonia. Então o acorde dominante com sétima, que tem esse trítono, faz a resolução, geralmente a aproximação da terça e da tônica do acorde aqui pelas notas do trítono. Tá? Então, se a gente reparar, o que é importante é a nota do trítono. Porque se eu for fazer o tipo de análise que eu tinha feito anteriormente, sem levar em consideração o trítono, eu veria que o que é mais parecido, a caneta aqui, o que é mais parecido com o Sol, se eu usar o mesmo tipo de análise, eu encontraria o Mi menor, né? Porque tem o Sol, Si e o Ré. E aí o cara vai falar, olha, o Mi menor é relativo do Sol. Mas nesse caso aqui, a gente não está levando em consideração que esse Sol não é a tônica do tom, é a dominante. E no caso a dominante, o que é importante dentro da dominante é o trítono, o Si e o Fá. Então, para achar um acorde que realmente cumpra esse papel, cumpra essa força, veja bem, é a força que eu preciso, eu vou ter então o Si meio diminuto, que vai ter o Si e o Fá também, o Si e o Fá aqui dentro, Si, Ré, Fá. E Ré, Fá. Vou ter o Si meio diminuto como relativo, ou seja, o sétimo grau aqui é relativo do quinto e não o terceiro. Bom, vamos ver então esse negócio do relativo aqui. Vou ter aqui, se eu tentar o terceiro como relativo do Sol, por exemplo, se eu tiver uma sequência que era Fá, Sol, para resolver no Dó, eu tentar fazer Fá, Mi menor para resolver no Dó, ele não causa força de preparação. Já se eu fizer o Si meio diminuto, ele vai causar essa força de preparação. Por quê? Porque ele tem o trítono, ele tem um trítono aqui dentro dele. Então o Si meio diminuto, sétimo grau, aqui é o relativo primário do quinto grau, certo? E não o terceiro. Continuando a observar aqui, então a gente vê que os relativos primários do primeiro grau é o sexto, do quarto grau é o segundo e do quinto grau é o sétimo. A gente chama isso de relativos primários. Por quê? Porque eu tenho os relativos secundários também. Relativo secundário seria um outro relativo com uma força um pouco menor, digamos assim. Então, um pouquinho só mais afastado, mas que cumpriria também o mesmo papel. Aí eu vejo de novo, dentro do campo harmônico, aquele lance de notas semelhantes e se cumprem a mesma função. O que acontece?
Se eu reparar aqui no Dó, o primeiro grau, Dó, Mi, Sol e Si. Vou ver que ele tem Mi, Sol e Si, que é o terceiro grau. Mi, Sol, Si, depois um Ré, mas o Mi, Sol, Si é a terça, a quinta e a sétima maior, né, do Dó, presentes aqui no Mi menor. Então eu tenho que o Mi menor, terceiro grau, é o relativo secundário da tônica. Ou seja, se eu estava fazendo um Fá, depois um Sol para resolver no Dó, eu posso fazer um Fá Sol para resolver no Lá menor, ou Fá Sol para resolver no Mi menor, que dá a sensação de tônica também, né? Todos eles consigo harmonizar o cumprir o mesmo papel de tonicidade do que eu preciso para essa nota. Certo? Um pouquinho mais fraco, mas também é, né? Depende do contexto. Mas, e aí vamos para os próximos relativos secundários. O Fá. O Fá tem o Fá, Lá, Dó. Tem aqui o Fá, o Lá e o Dó, Mi. E eu vejo que tem Lá, Dó, Mi é a terça, a quinta e a sétima do Fá aqui no sexto grau. O sexto grau, que já era relativo do primeiro, passa a ser relativo secundário do quarto. Ou seja, aquele Lá menor lá, que era tipo uma tônica triste, ele também é encarado às vezes como subdominante, relativo secundário dessa subdominante. Então eu poderia fazer. Ou, né? E pro outro relativo ou. Vou voltar para ele mesmo, que tem relativo da tônica, né? Então, se eu tiver uma música que é né, em vez do Fá, eu vou para coisa. Certo? Relativo secundário do Fá. E agora temos do Sol. E do Sol, como é que eu vou? O cara pode pensar, agora vai ser o Mi menor, porque tem as notas do Sol, então. Não. De novo, o relativo sempre tem que cumprir o mesmo tipo de função. O que causa atenção aqui no trítono, dentro do Sol 7, Si e Fá, dessas duas notas do trítono, o Si e o Fá, a que causa mais tensão para preparar para a tônica é a nota Fá. O Si a gente pode reparar que está presente até no acorde, ele é a sétima maior do acorde tônico. Então ele não causa tanta tensão para voltar para o acorde tônico. O que causa mais tensão é a nota Fá relacionada a esse trítono aqui. Esse faz parte da primeira estrutura do acorde. Já o Fá não. O Fá é que causa a tensão realmente. Então eu vou procurar para ser um relativo secundário do meu Sol 7, algo que possua a nota Fá. Bom, eu poderia pegar o Fá, mas o Fá já que já tem a função dele subdominante. Vamos pegar um outro acorde que tem a nota Fá. O Si já é relativo, já usamos. A gente vai ver que o Ré menor tem a nota Fá, é a terça do Ré menor. Ré, Fá, Lá, Dó. Seria o relativo secundário desse Sol 7. Então, eu conseguiria talvez substituir esse Sol 7 pelo Ré menor mesmo. Ou esse Ré menor e esse Sol 7, nesse momento, seriam como se fosse a mesma coisa. Então, poderia ser. Né? Vê que agora eu fiz o Ré menor na hora do Sol 7. Vou pegar o relativo do Fá, o relativo do Sol, e voltar pro Dó.
substituto do 5, substituto do 1, do 6 no 4, 5, 1. Então, relativos secundários deles, né? E os relativos primários? Seria... relativo do Fá, primário do Fá, relativo primário do Sol, relativo primário do Dó. Certo? Então, relativos primários e relativos secundários. O que a gente pode fazer com isso? Né? Essa história dos relativos. Eu posso aplicar, então, harmonicamente. Se eu tinha uma música que é... Sinais me confundem na cabeça, aos pés mais pretos te devoro. Te devoraria, poderia fazer qualquer preço por te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio. No outro plano te devoraria, tal Caetano, Aleluia, se eu pensar nesse caminho aqui, ó, relativo da tônica, sexto grau, relativo do quarto grau, relativo do quinto grau, e pensar por esse caminho e fizer os arpejos disso, deixa eu colocar aqui, fazer mais aplicar sobre isso, sobre essa harmonia tradicional aqui, ó, normal, primeiro grau, sexto grau, quarto grau, quinto grau. Deixa eu gravar de novo. Primeiro grau, quarto grau. Usar o Mi. No sexto grau, usar o Dó. Deixa eu traçar primeiro. No primeiro eu vou usar o terceiro relativo dele. No sexto grau eu vou usar o relativo dele, que é o Dó, né? Dó é do Lá, Lá é do Dó também. Na hora do Fá, vou usar o relativo dele, o Ré menor. Na hora do Sol, vou usar o Si. Certo? Então, você vê que você pode usar os relativos. Eu posso usar os relativos também para fazer coisas de acompanhamento. Quando tá rolando o Dó, eu posso fazer um Mi menor. Posso fazer um Dó, um Lá menor, posso fazer um Ré menor no Fá, um Si meio diminuto no Sol. Aqui eu usei um lead também, mas olha só, fazer de outra maneira. Então, Mi menor pro Dó, Dó pro Lá menor, Ré menor para o Fá, Sol meio Si meio diminuto pro Sol. Vamos lá.
relativos secundários, né? Ou primários e secundários. Vou usar o primário aqui. Pro Dó vou usar Lá menor. Pro Lá menor eu vou usar Mi menor. Então, depois Ré menor pro Sol. E Mi menor pro Dó. Certo? Então você pode usar isso, criar frases. Posso usar pro Dó, o próprio Dó, o Lá menor e o Mi menor. Já pro Lá menor eu posso usar o Lá menor, o Mi menor e o Dó. Já pro Fá eu posso usar o Ré menor, o Fá e um Lá menor. Vou fazer o Fá pra frente. Ré menor, Lá menor, Fá. Um Sol, um Si meio diminuto e um Ré menor. Na hora do Sol. Vou fazer só na hora do Sol. Usei os arpejos dos relativos, o Ré menor, o Si meio diminuto e o Sol mesmo. Certo? Então dá pra gente, com esse conhecimento de relativos, dá pra gente montar arpejos, dá pra gente fazer sobreposição de arpejo, juntar com escala. Sabe? E aplicar sobre o acorde que vai funcionar. Então, o conhecimento harmônico, na realidade, faz com que você desenvolva mais o teu conhecimento melódico, certo? Está estritamente associado às possibilidades de melodia com o teu conhecimento harmônico. Quanto mais você entende de harmonia, mais você tem argumentos para sua melodia, certo? Os grandes saxofonistas, reis da melodia, né? Eles entendem muito de harmonia. Por isso eles tocam bastante, eles têm bastantes ideias de expansão. Não é por causa que eles ficam só na melodia. Eles estudam a harmonia para poder entender outras possibilidades de aplicação na melodia, tá? É estritamente relacionado. Então você ficar estudando escalas só e não entender a harmonia por trás, as funções, como funcionam as coisas, né, para que vão fazer só, nunca vai fazer você entender melhor sobre como improvisar mais bonito. Assim como o saxofonista improvisa bonito, porque ele tem muita consciência harmônica do que ele está fazendo, tá certo? Então vamos entender aqui funções harmônicas. Se quiser mais detalhes sobre isso, você tem lá no livro e no grupo secreto, eu comento, tem lives semanais para tirar dúvida. Então, se você estiver interessado em aprender a fundo a harmonia, dá uma olhada lá no livro, me procura para aulas também, certo? Um abraço, pessoal, até mais.